Esther, capítulo 9. E chegou o dia 13 do 12º mês, do mês de Adar, o dia em que seria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde haviam judeus, eles se reuniram para atacar aqueles que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei, os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois eles tinham medo de Mordecai. A fama de Mordecai havia se espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo, e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com os seus inimigos tudo o que eles queriam, mataram todos com as suas espadas, e não deixaram ninguém escapar. Em Susan, na capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Ramã, o filho de Hamedata, o inimigo dos judeus. E o nome deles eram Passandada, Dalfan, Aspata, Porrada, Hadarias, Haridata, Barmasta, Hariezai, Hariedai e Evaizata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Susan. Então ele disse a Esther: aqui em Susan, os judeus mataram 500 homens, e também os 10 filhos de Ramã. E nas províncias, quantos será eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. E Esther lhe respondeu: se for do agrado do rei, dê a autorização aos judeus de Susan para fazer amanhã o mesmo que tinham ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Susan, e os 10 filhos de Ramã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus se juntaram e mataram mais 300 homens na cidade de Susan, mas não ficaram com os seus bens. E no dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75.000 inimigos, e assim se livraram de todos que os odiavam, mas não ficaram com os bens dos mortos. E no dia 14, eles descansaram e comemoraram, com banquetes e festas. Mas em Susan, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14, eles mataram os seus inimigos, e no dia 15, eles descansaram. E é por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 do mês de Adar com banquetes e festas. Mandam comida uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas para os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto para os de perto quanto aos de longe. Nas cartas lhe ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi nesse mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, então que eles dessem banquetes e festa, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim os judeus, de acordo com o que Mordecai havia escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Ramã, o filho de Hamedata, descendente de Agag e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles
e tinha também mandado tirar a sorte. E isso se chama de Purim, para resolverem em que dia ia matá-los. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por escrito que o mal que Hamã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Hamã. Portanto, enforcaram Hamã e os seus filhos. É por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra por, como resultado da carta de Mordecai e de tudo que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram. Eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes, que se convertessem ao judaísmo, seguiriam o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, assim conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades da província do reino, comemorariam a festa do Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido e nunca, em qualquer época, deixariam de comemorar esta festa. A rainha Esther, a filha de Abiail, também escreveu uma carta, junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio para a carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias desta carta foram enviadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade, e confirmando que a festa de Purim deveria ser comemorada nos dias 14 e 15 do mês de Adar, assim como haviam marcados para si mesmo e para os seus descendentes dias de festa e de jejum. Eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esther. A ordem de Esther, confirmando as comemorações para o dia de Purim, foi escrito num livro